Mas vocês receberão poder, que ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ler junto no 3, cada um na sua versão mesmo. 1, 2, 3. Mas vocês receberão poder, que há de descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que agora vamos compartilhar com a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, há um propósito seu liberado para nós aqui, Pai, com esse tema, o poder do Espírito Santo, para todo esse mês de junho. E nós queremos, ó Pai, experimentar, para junto com o nosso conhecimento, ó Pai, termos a convicção do que o Senhor tem gerado no nosso coração para esse propósito de cuidar de gente. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja ministrando sobre a vida da tua igreja, sobre cada coração nesse lugar, desde o Pai do mais pequenino, da mais pequenina, até a pessoa mais experiente, com maior idade aqui nesse ambiente. Sejamos todos cheios, impactados e tocados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Toma seu assento. Tem alguns lugares aqui à frente, quem está em pé atrás quiser sentar, tem lugar aqui na frente, tá bom? Pega água para mim, alguém? Aleluia. Receberão poder, que há de vir sobre vós, quando descer o Espírito Santo. Então você vai receber poder. Fala assim: eu vou receber poder, quando sobre minha vida vir o Espírito Santo. Muito bem, mas quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Obrigado, varão, pode levar isso. Obrigado, tá? Que nós estamos falando e vamos falar durante todo esse mês aqui sobre o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. A gente pode definir e falar muitas coisas acerca do Espírito Santo, mas o que eu quero falar hoje com você acerca do Espírito Santo, que ele não é uma força. Fala assim: o Espírito Santo não é uma força, não é energia. Fala assim: o Espírito Santo não é uma força de Deus, não é o poder de Deus. Fala, igreja, comigo. Não é o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. E nós vamos falar muito do Espírito Santo aqui hoje, hoje e durante todo esse mês. Mas hoje eu quero começar a falar com você sobre um pouco mais quem é o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo, ele é aquele que nos coloca em movimento. Fala assim: o Espírito Santo é aquele que me coloca em movimento. Espírito Santo no grego, ele é chamado de pneuma. Pneuma, para nós, é aquele que me coloca em movimento. Pneuma é quando eu sou da área da mecânica também, e quando a gente trabalha na mecânica, a gente tem um sistema pneumático. Significa um sistema que é movido por pressão de ar. Um ar sob pressão, que é ar comprimido, ele faz equipamentos movimentar-se. Você possivelmente vai lembrar agora do que eu estou falando, quando você vai acessar um ônibus, e você sobe ali naquele ônibus, e a porta abre, a porta fecha, e você vê um barulho de um escapamento fazendo tipo assim, ó, tss, tss, ou na porta do trem, ou na porta do metrô. O que é isso? É um sistema pneumático funcionando, fazendo aquele equipamento abrir ou fechar, fazendo aquele equipamento cumprir o propósito pelo qual um engenheiro o projetou para fazer. Então, nesse mesmo contexto, para você entender, o Espírito Santo é o pneuma, é aquele que me coloca em movimento. Também eu sou criado pelo Espírito Santo, você é criado pelo Espírito Santo. Ele está lá com Deus, ele é o próprio Deus na criação e nos projetou para cumprir um propósito. Amém ou não amém? Fala assim: o Espírito Santo me projetou para cumprir um propósito. Então ele mesmo vai me colocar em movimento para o cumprimento desse propósito. Por isso que o Espírito Santo é o pneuma, é aquele que me coloca em movimento. É aquele que me faz movimentar-se, é aquele que me faz caminhar, é aquele que me faz pregar, é aquele que me faz orar, é aquele que, independente da minha vontade, ele me move para fazer algo que ele quer que eu faça.
Porque quando a minha vontade começa a gritar e eu não quero mais, eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus, eu crucifiquei minha carne na cruz, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então o Espírito Santo me coloca no movimento para que eu esteja aqui hoje, por exemplo, pregando a palavra de Deus para você. E foi o Espírito Santo que moveu no seu coração e te trouxe para esse lugar. Porque é o Espírito Santo quem nos coloca em movimento para cumprir um propósito. O Espírito Santo que está sobre nós, que foi derramado sobre nós, é o poder de Deus. Ele é o próprio Deus que nos impulsiona a cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Então, quando o Espírito Santo fala para você no meio de um culto como esse, você sente seu coração queimar. Você de repente ouve até uma voz. Você sente algo te mover do teu lugar, para que você saia do seu lugar e vá lá e ore para uma pessoa. E você nem é do ministério de oração, mas você está sentindo a vontade que tu não consegue conter no seu lugar, se não sair do lugar e lá orar. Quem está te movendo para isso, se não é a tua vontade, é o próprio Espírito Santo. Porque pela sua vontade você não vai, sim ou não? É ruim que você ir de um lugar para orar uma pessoa que eu não conheço, tá doido? É por isso que o Evangelho é loucura para aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem o Espírito Santo. Ele nos coloca em movimento para cumprir a vontade dEle. É Ele quem move cada um de nós para fazer cumprir o propósito dEle. Então, se você está sentindo umas coisas esquisitas sendo geradas dentro de você, é o Espírito Santo se movendo. Você lembra que eu ministrei no começo do culto que Ele está gerando? Fala assim, Ele está gerando. Como é que uma mulher descobre que ela está grávida? Quando começa a mexer? Quando o ciclo menstrual não vem? Ou às vezes vem, né? E a mulher está grávida e não sabe. Mas a mulher começa a sentir-se diferente. Começa a passar mal. Quando nós descobrimos que a Nanda estava grávida do Pedro, a Fernanda estava passando mal. E nós pensávamos que a Fernanda estava doente. E nós corremos para o médico, para a doutora fazer o exame, para conversar com a Fernanda, para ver lá, fazer os exames, para saber o que estava acontecendo com a Fernanda. E a gente pensando que a Fernanda estava doente, ela estava grávida do Pedro. Ou seja, muitas vezes você está caminhando e parece que você não está bem e sente-se até doente. Mas quando você vai no especialista, que é o próprio Deus, ele fala que está em você na doença, meu espírito gerando algo dentro de você. E ainda que te faça sofrer, passar mal, vômitos e vômitos, um monte de coisa complica. A vida da mulher fica estranha. O quadril vai se estendendo para acomodar a obra do Espírito. Ei, quando o Espírito Santo está fazendo a obra na nossa vida, ele começa a mexer com estruturas rígidas e as faz deslocar do lugar, ainda que doa, mas é para acolher a obra que ele está fazendo. Porque a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, não vai ser limitada pela estrutura humana. Não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo, quando a mulher está grávida, o quadril da mulher, ela alarga. Para poder conter o que o Senhor está gerando naquela mulher. Ou seja, a estrutura óssea do ser humano, ela é modificada para que o propósito de Deus se cumpra. Deus começa a mover e mexer na minha vida e na sua vida para o propósito dele se cumprir. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Quem aqui quer de verdade ser cheio do Espírito Santo? Se prepare que ele vai começar a mexer na sua estrutura. Ele vai começar a mexer em você. E essa mexida causa dor. Essa mexida causa desconforto. E a mulher não sabe que está grávida. E o marido daquela mulher não sabe que ela está grávida. Essa mulher está esquisita. Essa mulher está estranha. Ela está diferente. Ela está chata. Porque tudo que come vomita. Está com os desejos esquisitos de comer barro. Está com um desejo esquisito de comer gelo. Parecendo que é biscoito. A Fernanda comia gelo, parecendo que era uma barra de chocolate, irmãos. Gruec. Como é que come gelo? O Pedro só toma gelado até hoje, você acredita nisso? Que o Pedro não toma nada quente, só toma gelado. Porque a Fernanda na gestação só comia gelo. E as mulheres, a irmã ali falou que comia tijolo. Essa irmã aqui, a Lívia, comia tijolo. Com a boca boa, como eu disse, a minha sogra diz, com a boca boa. Quando está sendo gerado algo do Espírito Santo dentro de nós, a gente começa a ter atitudes estranhas aos olhos dos outros. A gente começa a fazer coisas que aos olhos dos outros é esquisito. Por que essa mulher saiu daqui e foi orar lá atrás? Ela nunca fez isso, que negócio esquisito. É o Espírito Santo. Por que esse homem acordou de madrugada com vontade de orar? Ele nunca fez isso. É o Espírito Santo. Por que esse homem não larga mais essa Bíblia, ora, e busca a palavra, e alimenta a palavra? Por quê? Ele não fazia isso antes, de coisa esquisita. É o Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo, que é o pneuma,
que aquele que te coloca em movimento vai te levar a fazer coisas esquisitas aos olhos humanos. E as pessoas vão olhar para você e não vão perceber que está sendo gerado algo. Só vão dizer, essa pessoa está esquisita. Algo está acontecendo, mas de repente você vai lá então, vai lá no médico, e aí vai a família, vai o marido, vai no médico, e começa a fazer os exames e descobre, tem uma criança sendo gerada aqui. E você não consegue perceber. Você olha e não percebe. Só o especialista que vai lá, faz o exame e percebe, e identifica e diagnostica. Há uma criança sendo gerada aqui. De repente na sua vida você virou crente, está caminhando com Jesus, algumas coisas esquisitas estão acontecendo, algumas coisas diferentes estão acontecendo, e você não sabe o que é. Vai no especialista, vai aos pés de Jesus, fala assim, Espírito Santo, fala para mim o que é que está acontecendo, e Ele vai tocar em você, Ele vai fazer o exame espiritual em você, e vai falar assim, eu estou gerando algo dentro de você, você ainda não sabia, você ainda não tinha percebido, as pessoas olham de fora, não conseguem perceber, mas eu já estou fazendo. Já estou fazendo, ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém entende, mas eu já estou fazendo. A obra já começou na tua casa. Nós terminamos o mês de maio, a campanha da família, muita palavra liberada, muito ensino liberado, muito direcionamento dado, muito posicionamento tomado, e você está caminhando e tu não vê nada mudar. Ei, está sendo gerado ainda que ninguém perceba. Aí chega um dia que você começa a se achar estranho, então vai lá naquele médico, o médico diz, você está gerando, tem que tomar essas vitaminas, tem que fazer esse tipo de dieta, tem que fazer esse tipo de acompanhamento, tem esse tipo de exame, esses exames vai vir fazendo, e tu começa o pré-natal, e todo mundo lá na tua casa sabe que você está grávida, mas quem está de fora olha e fala assim, está grávida, mas eu não vejo nada. Agora eu sei que ela está grávida, mas eu não vejo nada. Ei, as pessoas vão olhar para você e falar assim, você está na igreja, mas não vejo nada mudar na tua vida. Você está na igreja, mas não vejo nada melhorar na tua casa. Você está na igreja, mas não vejo nada mudar no seu contexto. Você continua passando até mal. Você estava melhor antes do que estava na igreja. Porque você fala que Deus está te abençoando. Você fala que está sendo gerado algo dentro de você. Mas quando eu olho, não vejo. Por quê? Porque a barriga ainda não cresceu. Mas vai chegar um tempo que você não vai precisar dizer que está sendo gerado algo. As pessoas vão olhar para você e vão ver, está sendo gerado algo dentro dessa pessoa. Porque quando aí com 2 meses não aparece a barriga, mas com 3 meses, 4 meses, 5 meses a barriga está aparecendo, e daqui a pouco está andando com 9 meses, a irmã está andando assim, ó, toda torta, toda empenada, mas é uma obra do Espírito Santo sendo gerada, e todo mundo já está vendo, não precisa ser dito, não precisa ser anunciado, ao olharem para você, vão ver, tem obra de Deus ali. Então vai chegar um tempo na sua vida que ninguém vai precisar dizer, ei, você está grávida? Não, vão olhar para você e falar assim, você está grávida. Vão olhar para você e vão falar assim, tem obra de Deus aí. Vão olhar para você e falar assim, eu vejo Deus cobrindo a tua casa, eu vejo Deus cuidando da tua família, eu vejo Deus te usando, eu vejo Deus te honrando, porque não precisa mais falar, agora já é visível, mas é um processo. É um processo. Não é de imediato. Leva tempo para o crescimento, para gerar. No meio da geração há riscos, há risco de perder o que está sendo gerado. Nós quase perdemos o Pedro. Você não sabe, mas no final da gestação quase perdemos o João. O João é prematuro, de 8 meses. Quase perdemos a Nanda nesse momento. São coisas que acontecem no processo de gestação. Ou seja, quando o Espírito está gerando algo, há também situações que se você não cuidar, você vai perder o que está sendo gerado. Porque, querido, qual é a recomendação médica? Se você está gerando um filho, você não deve beber, você não deve fumar, você tem que se comportar, você tem que ter bons comportamentos, você não pode se expor a situações que vão te levar aquela criança a risco. Há pessoas que têm uma gestação mais complicada. A Nanda precisou ficar 3, 4 meses sentada, não podia fazer mais nada na primeira gestação. São cuidados, é normal, acontece com todo mundo não, mas com alguém acontece. Ou seja, cada coisa que o Espírito Santo vai gerando em cada uma das pessoas, ele está gerando, mas ele gera de forma diferente. Até na mesma pessoa, a gestação do Pedro é uma, a gestação do João foi outra. Com a mesma família, com a mesma irmã, com a Fernanda, e o mesmo Espírito que gerou, ou seja, ele gera coisas ao modo dele, à maneira dele, mas nós temos que cuidar, porque aquilo que está sendo gerado não se perca.
Ou seja, é a minha parte no processo. Fala assim, eu tenho uma responsabilidade no processo da geração do Espírito Santo, do propósito dele na minha vida. Nunca vai haver, querido, nunca vai haver a questão do deitado eternamente em berço esplêndido. Nunca. Nunca vai haver deitado eternamente em berço esplêndido na vida do crente, não. Há sempre a nossa parte. Eu sempre vou precisar sair daquela condição que já nós ministramos aqui, da condição do tecnon para a condição de ruios, do menino imaturo para o homem maduro, para eu acessar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Até nessa questão da gestação. Uma criança de 5 anos pode gerar, queridos? Normalmente falando? Não. De 11 anos pode gerar, normalmente falando? Não. De 12 anos tem condição física para gerar, ainda que possa gerar? Não tem. É normal que gere? Não é. Há um tempo e um propósito para essas coisas acontecerem da forma correta, na ordem. Lembra do mês de maio? Tudo em ordem, para que se cumpra um propósito. Então o Espírito Santo é aquele que vai tomar a minha vida. Ele vai ungir minha vida, vai capacitar minha vida no tempo dele para cumprir o propósito dele. Quem é que quer ser cheio do Espírito Santo? O texto que nós vamos falar: receberão poder que há de vir sobre nós, sobre vós, quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus me capacitando, é Deus me colocando em movimento, é Deus gerando dentro de mim, ainda que no começo eu não entenda, ainda que no começo eu perceba, eu acho que eu esteja passando mal, ainda que no começo eu não entenda que é o Senhor quem está gerando, vai chegar um tempo que eu vou entender que é Deus quem está fazendo. Vai gerar o quê? Vou receber o quê? Poder. Fala assim, vou receber poder. Irmãos, o que é poder? No inglês poder é power, né? Power é ligar, é força, é energia. Poder é sinônimo, querido, de autoridade. Então, quando vir sobre a sua vida o Espírito Santo, tu vai receber autoridade. Eu sempre dou esse exemplo quando a gente está lá, a televisão está ligada na tomada e tem uma luzinha vermelha acesa e está escrito lá na luzinha vermelha assim, stand-by. Fala assim, stand-by. O que é? Está pronto para o uso, mas está em descanso, está parada. Tem um monte de gente na igreja que está pronta para o uso, mas está parada. Está pronto para cumprir um propósito, mas está parada. Qual é o propósito da televisão? Passar imagem e som, para que a gente possa entreter a nossa vida ali, sendo ruim, sendo bom, o projeto de televisão está lá, é esse. Mas aí, ela está no stand-by. Para ela funcionar, ela precisa de quê? De um toque. Porque ela já está ligada na tomada. Ela precisa de um toque. No botão power, no botão liga. E quem dá o toque? Aquele que é o dono da televisão. Você não entendeu, mas o Senhor vai tocar a tua vida hoje aqui. Ele vai tocar, vai tirar você do stand-by. Vai tirar você do estado pronto para trabalhar e já vai colocar na missão para cumprir o propósito. O Senhor vai tocar em você para te dar poder, te dar energia, te dar força, te dar autoridade para cumprir o propósito, para cumprir a vontade de Deus. Porque você tem um chamado, amém ou amém? Você sabe disso, que você tem um chamado? Por incrível que pareça, eu estou com frio, irmãos. Vou desligar. Estou suando, mas estou com frio. É poder do Espírito Santo. Se eu capotar aqui, irmãos, eu estou arrebatado, amém? Eu estou pronto para o uso, mas não estou sendo usado. Eu fui projetado para cumprir esse propósito, mas não estou cumprindo. Mas o Espírito Santo vai tocar em você hoje. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Você é aquela flecha polida, preparada. Você é aquele homem que Deus preparou. Você é aquela mulher que Deus está preparando. E Ele vai ligar você. E Ele vai botar você para funcionar. Mas você precisa receber esse toque. Esse toque de Deus. Agora, todo mundo é projetado, tem um propósito. Amém ou não amém? Todo mundo vai ser tocado. Amém ou não amém? E quando você é tocado, tu começa a funcionar de imediato, sim ou não? Sim ou não? A televisão está stand-by, pronta para o uso. Você toca nela, tu vai tocar, vai ligar, ela vai funcionar, sim ou não? Adequadamente, sim ou não? Sim ou não? Sim e não. Não, quando, por exemplo, você compra uma TV nova e você faz tudo isso, bota na tomada, stand-by, acende, você liga, o que você tem que fazer? Configurar, programar,
formatar, organizar a televisão para ela funcionar. Então tem gente aqui que nunca foi usado pelo Espírito Santo. Está pronto para o uso, Beth. Está pronto para o uso. Está pronta para o uso. Mas nunca foi usada. O Senhor vai tocar em você. Ele vai ativar você. Só que depois que Ele ativar você, como você nunca foi usado, Ele vai começar a ajustar você. Organizar a sua frequência. Organizar o seu modo de agir. Ele vai organizar a sua vida, para quando você, a próxima vez que for tocada por Ele, e começar a ser usado por Ele, você já vai direto cumprir, mas na primeira vez que isso acontecer, você não vai saber como fazer. É por isso que você recebeu um toque aí, de sair do seu lugar e orar para o irmão, orar para a irmã, e fica, eu tenho que orar, mas chego lá, eu faço o quê? Quem já perguntou isso? Tá bom, mas chego lá, como é que eu oro? Tá bom, chego lá, o que eu falo? O que eu vou orar? Vou botar a mão na cabeça da pessoa, vou orar o quê? Vou falar o quê para ela? Deus mandou visitar lá, chega lá, vou falar que palavra? Deus está organizando, Deus está formatando você. Ele vai botar você nos moldes dele para usar conforme Ele quiser. Você está entendendo isso? Então você está pronto para o uso? Quem está pronto para o uso aqui? Eita, Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você, Ele vai ligar você hoje, Ele vai ativar você hoje. Ele vai tirar você do stand-by. Dá um cutuco santo aí, um cutuco santo. Fala assim, ei, Ele vai tirar você do stand-by. Eita Deus! Ele vai ligar você. Pode aplaudir Jesus. Ele vai ligar você. Ele vai ligar você. Vai tirar do stand-by. E tem gente que vai ser ligado, vai entrar na sintonia correta de imediato. Por quê? Porque já tem experiência com o Espírito Santo. Tem gente que nunca foi usado, vai entrar toda cheia de chuvisco. E não está aparecendo a imagem direito, não está saindo o som direito, não está no canal certo, mas aí ele não desistiu, ele tocou em você, e ele vai começar a ajustar, vai apertar, vai mudar, vai ajeitar, vai configurar você para o uso dele. Então, querido, ainda que você nunca tenha experimentado ser usado pelo Espírito Santo, deixa ele tocar em você, deixa ele ligar você, deixa ele ativar você, amém? Vai receber esse poder. Poder, para quê? Para cumprir um propósito. Para que o poder? Para que esse poder? Para cumprir um propósito. Cumprir um propósito. Que propósito? O propósito pelo qual Ele criou você. Aqui no texto que nós lemos de Atos 8, fala para ser testemunha. Fala assim, ser testemunha. O que é ser testemunha? É falar a respeito daquilo que vivenciou, daquilo que experimentou. E que por ter experimentado gerou essa convicção, essa fé. A gente estava lá na conferência Pentecostes ontem e nós aprendemos com o Bispo Bruno que a convicção, que é sinônimo de fé, ela é gerada por aquilo que eu sei junto com aquilo que eu experimentei. Porque quando eu pego aquilo que eu sei com aquilo que eu experimentei, isso gera uma experiência e me dá uma convicção, e aí pode vir vento de doutrina de onde vier, essa convicção está selada no meu coração. Então Deus vai te dar experiências para selar essa convicção, baseado naquilo que você já sabe, que você vai receber poder do alto, aleluia, para ser testemunha. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, tudo que vocês têm aprendido, o poder, tudo que está sendo derramado, faz-se cumprir, vai abrir essa boca e vai falar, vai iluminar, vai profetizar, vai cantar, vai dançar, vai orar, vai evangelizar, vai cuidar de gente. Ele vai fazer você cumprir o propósito. Aleluia! Esse mês é mês de ativação profética. Esse mês é mês de Deus pegar você e botar você para cumprir, baseado em tudo que Ele já te deu nesse lugar. É mês que Ele vai botar você tão ligado nele, que você não vai conseguir dormir, que você não vai conseguir fazer nada antes de orar, antes de ler a palavra, antes de pregar o evangelho para alguém. Você não vai estar sossegado enquanto não levar uma pessoa para Jesus. Ser testemunha, falar dele, falar do que experimentou, falar do que tem vivido, falar, abrir a boca e anunciar. Onde? Fala onde? Aleluia, aleluia.
Existe um lugar para cumprir sua chamada. Existe um campo missionário que Deus te deu, que é só seu, para que você exerça o chamado. O texto que nós lemos fala disso. Ser testemunha em Jerusalém, fala Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a geografia de Atos 1:8. Esse é o seu campo missionário. Deus vai te dar poder. Quando o Espírito Santo descer sobre você, Ele vai te tirar da condição de stand-by. Ele vai ativar você. Ele vai formatar, Ele vai organizar, vai configurar você, para você cumprir o propósito em uma área, em uma terra, em um terreno, em um campo missionário que Ele deu para você. Fala assim, Ele deu para mim um campo missionário que eu preciso nele trabalhar. O primeiro campo missionário que Ele nos deu, para mim e para você, está aqui em Atos 8, é Jerusalém. Fala assim, Jerusalém. Irmãos, o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade natal, ou cidade onde você mora atualmente. Essa é Jerusalém. É onde os apóstolos estavam. Ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, que há de vir sobre vocês, serão meus testemunhos. Vai começar onde? A começar em Jerusalém. Ei, está na hora de começar a dar testemunho da sua fé onde você mora. Está na hora de começar a testemunhar Jesus na sua casa. Está na hora de começar a testemunhar Jesus aqui na comunidade. As pessoas precisam olhar para você e falar, esse homem não é mais o mesmo, essa mulher não é mais a mesma. Depois que começaram a caminhar naquele lugar, depois que começou a caminhar com aquelas pessoas, algo tem mudado na vida dele, algo tem mudado na vida dela. Eu ainda não sei o que é, mas Deus está fazendo, eu sinto que é de Deus. Algo sobrenatural está acontecendo. Você precisa começar a ser testemunha e a testemunhar aqui na comunidade, na sua casa, no seu trabalho, o Deus que você serve. E nem precisa abrir a boca. Se necessário, já diz o sábio, use palavras. Ou seja, o seu testemunho tem que impactar as pessoas. A sua vida na comunidade, a sua vida no seu trabalho, a sua postura que mudou, precisa impactar a tua casa. Ei, mulher, olha bem para mim, o teu marido tem fé constrangido contigo, com a santidade que anda com você. Ei, homem, deixa eu falar para você, a sua esposa que não segue Jesus, ela precisa olhar para você e falar assim, esse homem está diferente. Esse homem mudou. Ei filho, ei filha, seu pai e sua mãe tem que olhar para você e falar assim, ei, o que está acontecendo com essa criança? Eu nunca vi ela fazendo isso, ela está falando umas coisas esquisitas, porque criança começa a profetizar em casa, é uma coisa de doida, Deus começa a ouvir a oração da criança, e começa a acontecer, e tu fala assim, tem um profeta na casa, e é o menor dela, Deus vai usar os menores, querido, tu tem que ser testemunha aqui, essa igreja precisa ser testemunha aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Se essa igreja, numa hipótese, amém, fechasse aqui, desse endereço, e fosse para outro endereço, os vizinhos iam dizer, graças a Deus ou ai meu Deus? É o que deveriam dizer, mas muitos vizinhos falam assim, graças a Deus essas pragas foram embora. Porque só faziam barulho, não ajudavam ninguém, não mudava nada. Quando você está lá, muda lá do seu endereço, os seus vizinhos vão dizer para você, graças a Deus essa tralha foi embora. Oh meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Um dia, morava em outra cidade, 5 anos pastoreando a igreja lá na outra cidade, e a gente estava voltando para o Rio, e um homem, esposo de uma ovelha da igreja, ele não era servo do Senhor, ele chegou para mim e falou assim, como é que a gente vai ficar agora, com vocês indo embora? Os vizinhos da igreja, no dia da despedida, choravam, porque a gente estava vindo embora, os vizinhos, não eram nem da igreja, eram os vizinhos da igreja, choravam. Agora, teve casos que o nego deu graças a Deus, que essa peste, esse Ricardo foi embora. Quando a igreja lá mudou de endereço, saiu do endereço e foi para o outro, os vizinhos também reclamaram muito. Então você ser testemunho em Jerusalém, você tem que ser aquele que quando você chega, pode dar treta que for, você chegou, a paz é estabelecida. Porque você é aquele templo do Espírito Santo de 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo habita em você. E onde ele chega, ele traz paz. E de repente você é a pessoa da treta. Sabe aquela pessoa que fala assim, quando o fulano chegar aqui, tu vai ver só. E o fulano é você. Você é aquela que comprava o barulho.
deixa só quando chegar tu vai ver só. Aí tu chegava e o pau quebrava, era uma confusão danada. Agora você chega, tá todo mundo dizendo, agora tu vai ver o que vai acontecer. E tu chega e libera a paz. E as pessoas, mas como assim? O que está acontecendo? Testemunha em Jerusalém. Testemunha dentro da sua casa. Testemunha no seu trabalho. Testemunha aqui na comunidade. Testemunha aqui na igreja. Testemunha na sua célula. Eu tenho me maravilhado com muitos testemunhos que eu tenho podido experimentar e tenho compartilhado com a Nanda, com o Pedro, com o João, de pessoas da nossa igreja sendo transformadas, e o nosso coração se enche de gozo, de alegria, de ver o testemunho mudar, até no falar, as coisas mudaram. E tu vê que não é forçado, é espontâneo. Ou seja, tu vê a palavra, está lá dentro, está gerando, está entrando, está modificando. E as pessoas ao redor já estão percebendo. Essa pessoa, esse homem, essa mulher tem testemunhado em Jerusalém, na sua cidade, na sua casa, no seu lugar. O que o Senhor está fazendo é o poder do Espírito Santo vai te dar para ser testemunha em Jerusalém. Aleluia! Ligadinho em Jeová, hein? Tem que ensinar pra gente. Testemunho em Jerusalém, fala, testemunho em Jerusalém. A minha terra, o meu lugar. Testemunho em Judeia, fala, Judeia. Judeia é o pessoal que tem a mesma cultura que eu, mas não está próximo de mim. Por exemplo, não é a minha família, mas é o meu oikos. O que é oikos? Oikos é a minha família além da minha família. Ou seja, quando eu caso, deixo meu pai e minha mãe, vou morar com a minha mulher, a gente torna uma só carne. Eu e Nanda somos essa família. Aí vem Nasce, Pedro e João, são a nossa família. Pai e mãe precisam ser honrados, mas não são família, são parentes. Tio e tia são parentes. Avô e vó são parentes. Madrinha e madrinha são parentes. Primo e prima são parentes, não são família. Família é esposo, esposa e filhos. Bem? Amém? Você já tinha aprendido isso, só para recapitular. São parentes. Esse é o oikos, ou seja, Judeia é ser testemunha para esse povo. Eles são povo do meu povo, cultura da minha cultura, foi deles que eu fui gerado. Eles não são da minha família, mas são da minha parentela. É testemunhar lá. Quem tem aquele tio endemoniado? Aquela tia cachaceira? Aquele primo complicado? Aquele irmão esquisito? Tu vai testemunhar lá. O Espírito Santo vai te dar poder para testemunhar lá no meio deles. Lembra? Tu vai chegar lá e ele vai te chamar, aí, senta aí, vamos tomar mais um copo, porque você antes tomava um copo com ele. Agora tu vai sentar e vai falar da água da vida para ele. E ele vai ver que você de fato é transformado, de fato é transformada. Um cuidar de Deus está em você e você está testemunhando. Eu já falei em outros momentos. Eu fui numa festa aqui de uma família da igreja. Eu fui numa festa, não sei se era aniversário de criança, chá de bebê, alguma coisa assim, de uma família aqui da igreja. E a família foi conquistada por Jesus, batizamos as pessoas, maravilha, transformação em andamento. Chegamos nessa festa, sentamos numa mesinha que estava lá separada, sentamos, e começou a chegar pessoas para a festa. E chegou familiares, chegaram amigos dessa família, e chegaram com fardinho. Tem um fardinho? Traz um fardinho. Fardinho é negócio de cerveja, vocês não conhecem a linguajar? Não, eu sempre que eu não trabalho, o pessoal fala assim, vamos levar um fardinho, fardinho é bebida de cerveja. Aí chegaram com fardinho, aí sentaram naquele ambiente, aí viram um ambiente diferente que eles estavam acostumados, e pegaram o fardinho e colocaram debaixo da mesa, foram recebidos com carinho pela família que os convidou, foram tratados com carinho, mas participaram da festa e no final foram embora com o fardinho fechado, porque aquela família foi transformada pelo poder do Espírito Santo, e está testemunhando na Judeia, o poder do Espírito Santo. Aplauda Jesus. E é sempre sem forçação de barra. É natural, é normal, vai acontecendo. Amém? Fala, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria. Samaria são um povo de outra cultura, pessoal de outra cidade, pessoas mais longe. É uma cultura, um grupo com os quais seu grupo tem conflito. Ou seja, Samaria é o pessoal do lado B. Quando eu ia no baile funk, era lado A, quando do lado B, 5 minutinhos de alegria, Zé. 5 minutinhos de alegria, lado A contra o lado B. Eu era do lado A, cheguei do lado B. Agora eu tenho que ser testemunha lá no lado B. É o pessoal da treta, aquela pessoa que me persegue, a pessoa que fala mal de mim, a pessoa que taca pedra em mim, a pessoa que maltrata meu filho, a pessoa que rabiscou meu carro, a pessoa que... Tem que testemunhar Jesus lá agora. Agora eu tenho que testemunhar Jesus lá. Eu quero não, como é que eu faço? Só com o poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo para segurar minha língua, para travar meus braços, para mover meu coração e falar assim, eu te amo.
Eu não queria te amar, mas eu não consigo não amar. Tu já percebeu isso? Eu não queria orar por você, mas eu não consigo não orar. Quem já passou por isso? Eu não quero orar para aquele miserável. Eu não quero, mas Deus abençoa ele, mas eu não quero, mas abençoa, eu não consigo. Aí tu começa a orar sem querer. Por quê? Porque não mais eu, não mais eu, cravadinho na cruz. Cristo vive em mim. Eu fui ativado pelo poder do Espírito Santo. Tu está percebendo que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é mais que rodopiar? No poder? Que eis que te digo, eis que te falo. Eu estou vendo visões de anjo. O Espírito Santo faz tudo isso, mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser testemunha dele. Ei, terra, ser cheio do Espírito Santo é pegar aquele que te persegue, que te caluniou, que te prejudicou, e falar assim: você me perdoa? Ele vai falar assim: mas eu não te fiz nada, você não fez nada. Tudo bem, mas eu fiquei com raiva de você. Você nem sabe, eu desejei seu mal. Você me fez tão mal que eu quis que você morresse. Eu quis que você fosse mandado embora. Você me fez tão mal que eu queria que você perdesse seu casamento. Você me fez tão mal que eu queria que você perdesse seus filhos. Eu desejei isso, você não sabe, você me perdoa. E tudo isso que você desejou para aquela pessoa foi gerado por algo que essa pessoa te fez. Então você tem até uma justificativa. Eu desejei isso por causa disso. O Espírito Santo vai assim: dane-se, tu quer ser cheio de mim? Tira isso que está de você, dentro de você, que eu vou preencher. E tu vai falar assim: você me perdoa? Eu não fiz nada, você me perdoa? E a pessoa vai te perdoar. E tu vai falar assim: eu também te perdoo. Eu tenho um testemunho, alguns, mas eu quero contar um agora. Morava em outra cidade, lá em Resende. Tinha um pastor nosso lá, das igrejas metodistas de Resende, pastor Newton. Tem 2 filhos, já são homens, mas no período eles eram jovens, estavam na faculdade, em formação. E um deles sofreu aqueles bullying lá que acontece, e juntou uns rapazes lá, veteranos, e deram uma surra no garoto. Bateram no garoto. O pastor Newton estava no culto, recebeu uma ligação, o filho dele no hospital. A polícia ligou, e ele foi para o hospital, o filho dele todo quebrado. A polícia estava lá, tinha pego o filho dele, todo quebrado, levou para o hospital e pegou os agressores. E levaram para a delegacia. E o Newton, então, o pastor tinha que ir para a delegacia para prestar queixa contra os rapazes. Chegou lá, o pastor Newton orou pelos rapazes, os abençoou, os perdoou e não prestou queixa. Quem tem filho aqui? Imagine alguém agredindo o seu filho. A gente tem força para fazer isso, gente? Quem nos ajuda a fazer isso? O Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É mais do que falar em línguas. Falar em línguas é que é fruto do Espírito. E nem é mais importante, segundo a palavra do Senhor no livro de Coríntios. Lá no Coríntios capítulo 13, o mais importante deles o primeiro deles é o amor. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Nem sempre é aquela que mais profetiza, mais prega, mais ora, mais fala em língua. De repente a pessoa não tem nem essas qualidades, mas quando olha para o coração, só sai dali amor que te constrange ao ponto de falar: eu te perdoo. Jesus olhou para os seus agressores lá na cruz e falou para Deus: Pai, perdoa eles. Ah, mas Jesus era homem, mas também era 100% Deus. Tá bom, Estevão sendo apedrejado. Um diácono escolhido para os homens de Deus, por ter testemunho de ser um homem de Deus, sendo apedrejado por estar testemunhando a Jesus. Ele sendo apedrejado, o céu se abriu, ele olhou, viu o Senhor Jesus sentado à destra do Pai, à direita de Deus, e falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é testemunhar em Samaria, no lugar da perseguição. Então você está sendo perseguido, você está sendo perseguida, está levantando-se contra você algo, um motim, levantando contra você uma emboscada, uma armadilha de alguém, movido pelo inimigo, e você tomou conhecimento, e o Espírito Santo vai te livrar dessa armadilha. Mas ainda assim, e se você cair na armadilha, o Espírito Santo vai te dar a condição de falar: eu te perdoo. Quem está pronto para fazer isso? Precisamos do Espírito Santo para isso. Está comigo?
Ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria. E as partes remotas, não conhecidas, os confins da terra. Confins da terra significa o lugar que você não conhece. O lugar que você não sabia que tinha pessoas ali. Lugar onde você nunca imaginou que poderia estar falando de Jesus. Eu falo para muitas pessoas, e vou falar mais uma vez. Passávamos aqui pela Avenida Brasil, nós não tínhamos ideia do que tinha atrás dos prédios amarelos. Que tinha uma igreja aqui que completou 61 anos esse ano. Que tinha um povo proclamando o evangelho nesse lugar. Que tinha um povo orando por um impactar de Deus nesse lugar. Não imaginei o que tinha aqui. Mas o Espírito Santo nos moveu para cá. E há 7 anos nós chegamos aqui. E temos trabalhado com vocês, testemunhando esse evangelho. E vocês têm entrado em casas que nunca imaginaram entrar. Com as células, com as casas de paz, com as visitações, com as orações. Têm entrado em ambientes que nunca imaginaram entrar. E lá vocês têm sido testemunhas do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma. E desta maneira me esforcei, o apóstolo Paulo dizendo, por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, eu fui anunciar onde ninguém ainda tinha entrado para anunciar. Quem que aqui quer continuar sendo cheio do Espírito Santo? Deus vai te levar a lugares improváveis, onde ainda ninguém foi para falar do evangelho dele, para testemunhar do evangelho dele. A palavra do Senhor no livro de Isaías capítulo 61, abra lá Isaías 61. Profeta Isaías capítulo 61, lá no Antigo Testamento. A partir do versículo 1. Fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para. Fala assim, o Senhor veio sobre mim e me ungiu para. Ou seja, há um propósito do Espírito Santo vir sobre mim. Fala assim, há um propósito do Espírito Santo vir sobre mim. E ele fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 4, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Os estranhos se apresentarão e apacentarão vossos rebanhos, os estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha trarei dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. E quando eu for fazer o que Ele me ungiu para fazer, restaurar cidades arruinadas de geração em geração, famílias destruídas de geração em geração. Como assim? Não tem aquela família que o vô era assim, o pai é assim, a pessoa é assim? Você é o instrumento que Deus vai mudar para restaurar essa descendência que vem sido destruída por Satanás, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Então quem é cheio do Espírito Santo precisa arregaçar as mangas e começar a pegar a toalhinha para enxugar o suor, que tem muita terra para arar nesse lugar.
Tem muita família para ser restaurada. Tem muita gente precisando ser curada, liberta, tratada, sarada. E eu e a Nanda só conseguimos fazer por aqueles que estão perto de nós. Mas vocês conseguem fazer por aqueles que estão perto de vocês. Então o Espírito de Deus está sobre nós. O poder do Espírito está sobre nós. Ele está tocando na igreja dele nesse lugar nessa noite. Para ativar você. Para cumprir esse propósito. Ele vai te levar para lugares, para situações, para condições que você vai ter que testemunhar do amor dele. De fazer a diferença naquele lugar. E muitas vezes não precisa nem falar. Só o seu comportamento vai mudar aquele ambiente. Mas quando precisar falar, você não vai saber o que falar. O Espírito Santo vai falar e vai usar a sua língua. Basta estar mergulhado na palavra dele. Para encerrar, conta-se uma história que tinham 3 jovens querendo ser cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Haviam 3 jovens querendo ser cheios do Espírito Santo. E chegaram para um sábio, e falaram para o sábio: como é que nós podemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo? Muitas pessoas me perguntam isso. Você que é líder de célula deve ter escutado isso. Ou você se pergunta disso o tempo todo. Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? De repente tem até uma pessoa de referência, conforme aquela irmã, conforme aquele varão. Eu queria ser cheio do Espírito Santo igual aquela pessoa. É uma referência para você e isso é lindo e maravilhoso. E aí esses 3 jovens foram para o sábio e falaram: sábio, nós queremos saber como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo. O sábio falou assim: venham aqui. Ele veio, foi numa oficina de carpintaria. Pegou 3 peneiras. Sabe o que é peneira? Negócio de peneirar areia? Todo mundo sabe o que é peneira, amém? Aquele negócio de peneirar areia. Pegou 3 peneiras, entregou na mão deles. Foi diante de um rio. Falou assim: vou ensinar vocês a serem cheios do Espírito Santo. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão entrar no rio, cada um com uma peneira, 3 jovens. E vocês vão encher a peneira de água. Quando vocês conseguirem encher a peneira de água, vocês vão aprender como é que é ser cheio do Espírito Santo. E o sábio saiu por umas horas. E os jovens ficaram lá, tentando encher a peneira. Colocava a peneira na água. Quando tirava a peneira da água, o que acontecia com a água? Caía, saía. E aí, 2 jovens logo desistiram e um continuou persistindo. E o sábio voltou e viu 2 jovens sentados e o outro lá persistindo, mas muito chateado. Quando o sábio chegou: poxa vida, não tem como fazer. Os outros, a gente até parou, até desistiu, porque é impossível. A gente encheu uma peneira de água, porque toda vez que a gente tira ela do rio, ela esvazia. E o jovem que estava com a peneira na água: olha só, a gente coloca ela na água, quando tira, a água vaza, a água vazia, a peneira esvazia. Aí o sábio falou assim: coloca a peneira na água. Colocou a peneira na água. Tira a peneira da água. Tirou a peneira da água, a água vazou. Coloca a peneira na água. Colocou a peneira na água. O sábio falou assim: a única maneira de ser cheio do Espírito Santo é estar submergido nele. Tem que estar nele, não pode sair dele. Porque se eu saio dele, da presença dele, que é o rio que corre do trono de Deus, eu vou estar até molhado, como o Dodô já fez algumas vezes, salpicado por ele. Mas não vou estar cheio dele. Para eu estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar mergulhado nele. Porque eu sou a peneira. De mim mesmo nada eu posso fazer. Eu vou no culto, sou cheio do Senhor, sou abastecido do Senhor. Eu entro na presença do Senhor, mas quando eu saio do culto, chega na segunda-feira, a igreja da segunda-feira que a gente fala, é uma igreja que no máximo é uma peneira úmida, molhada. Não é uma peneira cheia da presença do Espírito Santo. Eu tenho que ser a peneira mergulhada na presença do Espírito Santo. Então serei testemunha. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Venha mergulhar no rio de Deus aqui no altar. Venha, fique de pé. Venha para o altar.